Hoje o mundo ele prega o contrário. Sim. Você vê que tem pessoas que... O que é mais falado assim nas grandes mídias e tudo mais é que filho é um problema. Eu escuto isso, cara, quase todo dia. E quando eu falo que vou casar e que eu quero ter muitos filhos, as pessoas faltam me bater. Mas se eu falar que quero ter... ter muito dinheiro ou viajar muito, é o que eu escuto mais. Não tem que ter filho logo que casar. Você tem que viajar, tem que aproveitar. Como tem que se morar junto. Tem que... E como você tem uma quantidade grande de filhos, o desafio é maior. Porque a atenção sua tem que ser maior, da sua esposa também. Como você consegue lidar com isso? Porque eu acredito que na cabeça, no coraçãozinho de uma criança, muitas dúvidas aparecem. E o ataque externo também é bem grande, né? Assim, tem um... Eu falo que o mundo, ele grita muitas coisas. Mas a gente tem que estar muito atento aos sussurros, né? O dia a dia. Porque o sussurro... A gritaria, a histeria faz parte do mundo moderno, de cultura woke, da cultura do que quiserem inventar, né? Mas até a conversa com Deus é um sussurro silencioso, né? Quando a gente tá orando a Deus, a gente faz em silêncio, né? Uhum. Então eu falo pra gente estar sempre muito atento aos sussurros. Então o mundo sempre vai falar, a massa, a maioria sempre vai falar o que eles querem falar, e isso nunca vai querer dizer de estar perto de dar certo. Se fosse assim, teriam escolhido Jesus e não Barrabás. Concorda comigo? Concordo. Então, inclusive quando o mundo teve a oportunidade, a massa teve a oportunidade de escolha, ela escolheu crucificar Jesus. Sim. Então, se a gente esperar com que o mundo fale algo, a gente vai ter muita dificuldade, muitos problemas. E por mais que você fale assim, cara, mas... Então por que eu devo te ouvir e não ouvir o mundo? Uhum. Porque hoje a gente tem, talvez, as mulheres mais próximo do que o feminismo prega, a gente tem os homens mais próximo do que os grandes coaches e milionários pregam, e a gente tem as pessoas mais infelizes de toda a história da Terra em si. Uhum. A gente tem as mulheres que mais infartam, que mais têm câncer, e olha que a vida da mulher, até 100 anos atrás, a sociedade, ela evolui a partir do momento que se inventa um motor, né? Aí as coisas começam a melhorar. Isso, cara, faz, sei lá, 500, 300 anos, eu não sei dizer exatamente, posso estar falando besteira. A vida da mulher há 300 anos atrás era muito mais difícil. E ainda assim, tudo bem, a mulher hoje, ela vive mais, mas ela vive muito mais triste. Ela tem muito mais doença, ela toma muito mais antidepressivo. Se vende mais antidepressivo do que hipoglós, por exemplo, que é pomada de assadura para bebê. Então, se você... E isso tudo é sussurro. Isso tudo ninguém vai gritar para você. Então o mundo vai estar gritando um monte de coisa para você, dizendo que tá errado. A primeira coisa que ele vai falar, você vai abrir o Instagram lá, vai estar lá, quanto custa um filho até os 18 anos? Como se você pudesse calcular, entendeu? Porque um filho pode... Porque não tem como você botar o valor de um filho, como se diz dentro da igreja, né? Muito custa o que muito vale. Então, um filho custa 5 milhões até os 18 anos. Quem falou isso? Entendeu? Uhum. Tipo, quem disse que tem que custar 5 milhões? Sim. E se eu tivesse 10, eu gastaria 10, entendeu? Uhum. Porque não há problema nenhum. Então as pessoas tentam botar um valor. Porque a escola é caro. É caro. E aí? Vá trabalhar, meu amigo. Como eu te falei, antes de começar aqui, eu te falei. Eu dou aula de jiu-jitsu. Eu sou gerente nacional de vendas de uma multinacional. Eu trabalho no Vigília com o Ícaro. Eu tenho praticamente 3 empregos, né? Eu brinco com a minha esposa que a gente fala que o pai do Cris tem 2 empregos, eu tenho 3. Então, assim, porque eu tenho 5 filhos e realmente não é barato. E, cara, não é pra ser. Se fosse pra ser barato, não seria tão bom quanto é. Uhum. Então, as pessoas vão falar, vai morar junto. E, não casa, mora junto, testa. Cara... Desculpa, casamento não foi feito pra dar certo, cara. São 2 pessoas totalmente diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes. Quem disse que você vai fazer um teste e vai dar certo? Não vai. Porque eu tenho minhas particularidades, minha esposa tem a delas. Então, por isso que quando a gente casa dentro da igreja, a gente faz o juramento e até que a morte os separe, no sentido porque, cara, a partir daquele momento eu tô disposto a abrir mão de vários eus pela minha esposa, assim como ela também está disposta a abrir mão de vários vícios dela, que ela traz da família dela, para que a gente possa
através de discussões, a gente vai melhorando, abrindo mão. Só que hoje ninguém está disposto a abrir mão de nada. Tá todo mundo muito disposto. Somos uma sociedade viciada em dopamina, então há pequenos prazeres e curtos prazeres. E, infelizmente, isso não é sustentável. Então, como eu falei, a gente consegue por um período manter isso, mas num curto período de tempo, vem a depressão, vem a ansiedade, a gente é assolado por isso. E aí, como eu falei, e as pessoas não conseguem entender que a graça da vida tá nas pequenas coisas, tá nos pequenos momentos. E aí, cara, quando tu tiver teu filho, um filho falar pra você, eu te amo, tu vai falar, cara, pode pegar os 5 milhões e enfiar onde você quiser, porque eu dou 30 só pra ouvir isso. Então, as pessoas acham que tudo tem preço nos dias de hoje. Mas isso jamais vai ter algum preço. Mas como eu falei, o mundo vai gritar. O que precisa são de homens de coragem e virtude para saber enfrentar isso. Eu trabalho as multinacionais têm suas culturas. Eu falo que eu sou a cota da empresa, porque eu sou o único casado com 5 filhos. Então, num ambiente corporativo, as pessoas se separam muito e coisa e tal. E nesse ambiente é muito comum essa cultura do feminismo e coisa e tal. E, cara, eu tô há quase 17 anos nesse ambiente, eu nunca deixei de fincar minha bandeira e, cara, essa é a minha verdade e eu tô disposto a brigar com quem for e lutar pelo que for pela minha verdade. E esse é o nosso papel, é o papel de todos nós que estamos aqui e que se dizem católicos de verdade, pra ser sincero. A gente não precisa ser radical, a gente não precisa brigar na rua, mas eu acho que a gente não pode abrir mão dos nossos princípios e fingir também que tá tudo bem, que nada tá acontecendo.